Bom dia, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo o relato de João, capítulo de número 6, versículo 60. E vamos ler até o 63. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. O Evangelho de João talvez seja o evangelho mais filosófico entre os quatro. E eu arriscaria dizer que o Evangelho de João é o evangelho mais complexo entre os quatro. E talvez até dizer que o Evangelho de João é o evangelho também mais filosófico até de toda a Escritura Sagrada. Isso se dá por alguns motivos, ou pode se dar por alguns motivos. Talvez o Evangelho de João, pelo fato de ter sido escrito um pouco mais tardio, datado entre 90 e 92, depois da era cristã, talvez venha responder a alguns anseios religiosos, filosóficos que a época tinha. Nessa época se discutia muito a respeito da divindade de Jesus, e talvez isso explique como o Evangelho de João, ou como João começa o seu Evangelho, afirmando a respeito de Jesus como Deus, como aquele que estava na criação, como aquele que estava desde o início, que era a palavra e depois se encarnou. Jesus é apresentado por João como um Deus que se encarna, e isso é absurdo, por conta de todo o movimento filosófico e pensamento vigente na época. Jesus, ele se afirmando como Deus, mas ele se encarna. Isso vai de contra a muitos pensamentos vigentes. Então isso já é algo muito além dos limites do pensamento filosófico ou pensamento da época. E não é só o Deus que se encarna, mas é um Deus que morre, que ressuscita e se torna o primogênito a experimentar a glorificação. Para hoje, para as nossas realidades, isso é muito tangível, é muito palpável, porque nós temos o cânon completo. Mas na época isso abalava as estruturas do pensamento. E nessa passagem, inclusive, a partir do capítulo de número 6, Jesus ele realiza um grande sinal. Jesus realiza um feito jamais visto, alguma coisa que ia de fato trazer um certo pavor a todo mundo, porque nunca tinham visto ninguém fazer tantos sinais, e depois de tantos sinais, Jesus ele manda todo mundo se assentar, aqueles que estavam seguindo ele, se assentarem, e ele alimenta toda a multidão através de uma multiplicação de pães e peixes. E aí você pensa bem, uma pessoa que está tratando a respeito de coisas maravilhosas, fazendo sinais e prodígios, que são maravilhosos, milagres, e ainda alimenta o povo, certamente existia uma multidão que seguia Jesus. Conversando com o evangelista Rodrigo, que acompanha a congregação do bairro Amazônia, ele relatou para a gente a respeito de algumas discrepâncias do Evangelho com relação à
pregação. Algumas igrejas do bairro têm chamado pessoas de fora com a finalidade de revelar CPFs, número da identidade, endereço. E ele falou assim: olha, eu fiquei assustado porque a igreja estava abarrotada. A igreja não cabia lugares, não cabia pessoas, não tinha lugares para ninguém. Mas é justamente isso que as pessoas às vezes buscam. E o Evangelho de João, essa passagem, retrata a respeito disso, porque as pessoas estavam seguindo a Jesus por conta de todos os sinais, e João deixa isso muito claro, dizendo que as pessoas estavam atrás de sinais, atrás de curas. E Jesus passa o mar da Galileia, mar de Tiberíades, atravessa, e as pessoas dão conta que Jesus atravessou e pegam barcos, embarcações pequenas e vão até Jesus, porque queriam mais sinais e queriam ser alimentados fisicamente por Jesus. Quantas vezes nós somos agraciados por Deus com um determinado milagre, e ao invés desse milagre ser um impulso para a nossa vida de devoção, ele se torna uma escora espiritual para nós. A gente fica vindo todos os domingos, ou todas as reuniões de oração na segunda, ou todas as programações de pequeno grupo, mas a nossa motivação é obter do Senhor aquilo que sustenta o nosso corpo físico, aquilo que sustenta o nosso ego. As obras de Cristo devem produzir em nós uma disposição em pregar e anunciar o Evangelho. Por isso Jesus nos ordenou a ir pregar o Evangelho a todas as criaturas no final do seu ministério terreno, porque ele provou a sua divindade no ministério terreno, e depois ele falou: olha, vão agora e relatem tudo o que vocês têm visto, tudo que vocês têm ouvido. Cristo, depois de realizar tantos feitos, levou muitas pessoas a segui-lo. Muitas pessoas a segui-los. Mas acontece que eu queria indagar a respeito do nosso tema do mês. Cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito. Chegou um momento que Jesus ele ficou muito com raiva, ficou enraivecido, ficou muito bravo com as pessoas que estavam seguindo ele por conta dos sinais. E aí ele começa a fazer um discurso falando: olha, vocês estão seguindo pela comida que eu estou produzindo, pelos sinais que eu estou fazendo, mas vai chegar um momento em que vocês vão ter que comer o pão que desce do céu, o pão vivo que desceu do céu. Não é aquele pão que Moisés providenciou no deserto, que matava a fome de um dia. Mas é um pão que vai saciar a fome de vocês para sempre. E vocês vão beber algo que vai deixar também vocês saciados eternamente. E aí o coração da multidão deve ter se alvoroçado, e todo mundo deve ter pensado: vamos continuar seguindo Jesus. Até que alguém fala: o que você está falando? Ele fala: olha, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse vai ter vida eterna, esse nunca mais vai ter fome. E aí ele começou a fazer uma série de afirmações, e afirmações duras, a ponto da gente enxergar algumas coisas. A primeira dela: o alimento que sacia a nossa alma, muitas vezes nos escandaliza. É o evangelho do confronto que traz sustento. O versículo 60, os discípulos reclamaram das palavras de Jesus porque estavam acostumados a receber somente comida, apenas sinais. Mas quando Jesus começou com um papo de comer carne humana e beber sangue, todos começaram a murmurar, falando: Jesus, pega leve, o que você está falando? A gente não está entendendo. Temos vários estudos que falam a respeito da mordomia cristã, ou seja, viver o desfrute cabal
de ter a graça do Senhor galgando todos os passos das nossas vidas. Mas, de contrapartida, o Evangelho é o anúncio que a nossa relação, ou nossa relação com Deus, ser humano e Deus, ou Deus e o ser humano, há uma parte errada que precisa ser confrontada. E esse alguém é o ser humano, porque Deus é perfeito em suas atribuições. Ele quer trazer nós para próximo dele. Por isso ele fala, por isso Paulo nos orienta, que quando somos julgados pelo Senhor, em 1 Coríntios, ele fala que nós somos repreendidos com a finalidade de não sermos condenados com o mundo. A repreensão do Senhor, quando Jesus estava falando essas palavras, que eram duras de engolir, ele estava tentando trazer os discípulos mais próximos espiritualmente. Porque a gente tem a capacidade, ou tem a facilidade de se aproximar de Jesus, por conta das nossas necessidades físicas. Estamos vivendo um tempo de fé, ou um tempo em que a nossa fé, ou o Evangelho está barateado. Os vendilhões da fé estão brotando de muitos lugares. Um Evangelho que fortalece somente uma parte da existência humana. E como gostamos desse Evangelho diminuto. Como nós gostamos. Não pensemos, irmãos, que o Evangelho barateado é somente um Evangelho da prosperidade. Pelo contrário. Muitos são os motivos para estar na presença de Jesus. Dentre eles, o Evangelho que visa o prestígio e honra do ser humano. Pessoas que não estão preocupadas com dinheiro, mas estão preocupadas em ser notórios, de ter notoriedade. O Evangelho que promove a instituição. Esses são evangelhos escusos à palavra. Um evangelho que é apenas um rito religioso, que se limita a apenas um dia da semana. Não vivemos assim? Um evangelho que não confronta, um evangelho barateado. Agora, em segundo lugar, Cristo nos confronta para ampliar o nosso entendimento a respeito da nossa real necessidade. A reprodução do versículo 63, quando ele fala, olha, o Espírito é o que vivifica e a carne de nada aproveita, parece muito a reprodução do pensamento neoplatônico, quando ele fala assim, que a carne é má e o Espírito é bom. Mas o texto não diz isso. O texto está dizendo a respeito do proveito que tiramos da nossa caminhada cristã. Isso é, a nossa caminhada cristã, ela vai além da parte física. Se a parte mais importante das nossas orações é o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá, somos pessoas destinadas a uma vida miserável, como Paulo notifica também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se você ora o Pai Nosso e a sua ênfase está no pão nosso de cada dia, essa é a sua ênfase maior, a gente precisa começar a rever como estamos orando. O que Jesus está dizendo nesse texto é: vocês não deveriam estar tão preocupados com a carne, com esse corpo, porque ele tem um tempo perecível. Você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Jesus está dizendo: essas necessidades físicas eu vou atender sim, mas o mais importante de tudo é o que eu tenho dito, é o que eu tenho falado. E ele está falando isso. Vocês estão preocupados com os sinais, com os milagres, mas estão esquecendo do que eu estou falando o tempo inteiro. O que eu estou notificando. Essa palavra é muito atual, querido. Muito atual. O problema do ser humano não é o meio que ele vive, até porque esse meio que a gente está vivendo, principalmente essa semana, com tantos acontecimentos que trazem tristeza ao nosso coração, isso aí sempre aconteceu. Escandaliza o nosso coração, traz mesmo um pavor, mas a gente vai visitando a história e vai vendo
que essas coisas acontecem rotineiramente. Essas coisas acontecem o tempo todo, algumas assustam mais do que as outras, mas o coração do homem está entregue à maldade. Somos frutos, no entanto, da graça que nos leva não somente a viver uma vida que se limita ao pão de cada dia. Se você mantém um relacionamento com Cristo escorado no pão, ou seja, naquilo que pode trazer o sustento físico, você está saciando a sua vida em parte. E aí eu quero dar um exemplo muito simplório, mas um exemplo que você vai entender. Você gosta de doce, sobremesa? Se você gosta de doce, sobremesa, você vai gostar de sorvete. Imagina que o seu sorvete preferido é o napolitano. E você vai até o mercado e compra um pote de sorvete napolitano. E chega em casa e você só come o chocolate. Só come o chocolate. É muito simplório. Mas a gente está vivendo um período de graça sim. O Senhor, Ele nos dá a graça por completo, mas a gente está procurando somente desfrutar de parte dela. E uma parte que é muito pequena. É uma parte que não vai saciar a nossa fome. O sacrifício de Cristo não veio atingir apenas uma área da nossa vida, mas Ele veio trazer plenitude de vida. Por essa razão Jesus diz, as palavras que eu vos digo proporciona vida plena, é espírito e é vida. Nossas necessidades perpassam as necessidades físicas. Elas estão presentes em nossa alma, no nosso espírito. E se negligenciarmos essas necessidades, estaremos fadados ao desespero, porque muitas vezes estamos de pé por estarmos bem fisicamente, mas a nossa alma se encontra no CTI. Muitas vezes corremos uma maratona porque estamos bem fisicamente, mas o nosso espírito rasteja pelos escombros da nossa existência. Jesus é o pão que te sustenta eternamente. Por isso Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer dele jamais terá fome. Nesse mês, o cuidado da alma e do espírito, o convite de Jesus é: coma aquilo que vai sustentar a sua alma e o teu espírito. Não se apegue aos fast food gospel, ao alimento que é superficial, aquilo que não traz, de fato, a sustância que nós precisamos. Sacie-se das palavras de Jesus e dos seus ensinamentos, pois somente assim a nossa alma estará devidamente alimentada e sustentada. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, esse é um mês do cuidado da nossa alma, um mês que nós devemos cuidar do nosso espírito, ou enfatizar isso, porque o cuidado com a nossa alma e com o nosso espírito deve ser em todo o tempo. E ó Deus, quantas vezes nós estamos alimentando a nossa alma e o nosso espírito daquilo que nem traz sustento, ou quando traz algum tipo de sustento é algo muito passageiro. Mas mediante ao confronto da Tua palavra, nós queremos nos alimentar dela. Nós queremos, ó Deus, saciar daquilo que vai trazer, ó Deus, sustento, ó Deus, eternamente para as nossas almas. E esse sustento é somente a Tua palavra. Que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude nessa caminhada. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém.